Então olha aí, Atos capítulo 23, a partir do verso 11 ao verso 14, diz assim a palavra de Deus: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Amém? Queridos, esse texto é um texto interessante, que vai mostrar o momento da vida de Paulo, o momento de perseguição, mais uma perseguição que Paulo estava passando. Queridos, na caminhada da nossa vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer e então continuar o destino que Deus tem para nossas vidas. Essas pausas muitas vezes não é intencional, são situações que se levantam como barreiras para nos parar, para que a gente não venha seguir a nossa caminhada, mas é ali que Deus trabalha em nossas vidas. Em momentos como talvez um tratamento de saúde, mudança de emprego, crises que nós passamos, sejam elas pessoais, conjugais, pode ser o tempo oportuno para renovar a nossa vida e recomeçar uma nova etapa de maneira diferente, como estávamos vivendo. Paulo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, mostra que ele estava vivendo um momento assim. A perseguição contra o seu ministério se tornou tão forte que ele foi preso. Só que desta vez, por ele já ter passado por outras prisões, desta vez, segundo o texto que nós lemos, parecia que seria o fim da vida de Paulo. O relato anterior ao texto que nós lemos mostra que Paulo estava enfrentando o sinédrio, estava enfrentando os religiosos, e ele sabia o que aqueles religiosos queriam fazer contra ele. Os fariseus, os saduceus, esses religiosos da época estavam ferozes, olhando com raiva para Paulo, julgando aquele que estava vivendo uma nova vida com Deus. E você lembra quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor de Cristo, mas depois que teve o um encontro com o Senhor, teve sua vida mudada, transformada. Talvez a luta que mais nos machuca não são as que vêm de fora, mas muitas vezes são as lutas que nós passamos de dentro, através dos religiosos, aqueles que estão próximos, aqueles que mostram ou têm uma característica, uma paisagem mostrando ser religioso, mas ele está sempre pronto para nos atacar. E foram esses mesmos religiosos que estavam prontos para matar Paulo, foram os mesmos que mataram Jesus, entregando Cristo ali na cruz. As pedras que mais doem são aquelas que nós recebemos de perto, e não aquelas que vêm de longe. Amados, semana passada, eu vi uma grande igreja em São Paulo, realizando mais de 2.500 batismos de uma vez. E entre esses que estavam batizando, havia um casal de influenciadores na internet, que haviam entregado suas vidas para Jesus e agora estavam passando pelas águas. Esses seguidores desses que participavam ou que estavam vendo aquela cena desses influenciadores batizando, esses seguidores na internet escreveram vários comentários. Esse casal, a esposa conhecida como Vitube e o esposo Eliezer, influenciadores com mais de milhões de seguidores na internet, quando estavam então postando ali sobre aquilo que aconteceu nesse batismo,
os comentários eram terríveis. Vários comentários, e cada um mais pesado que o outro, falando sobre aquela cena. Mas o mais interessante é que os comentários que criticavam aquela cena do batismo não era vindo de fora, não era aquelas pessoas que estavam no mundo, não eram os seus seguidores na internet que acompanhavam esse casal, não eram os irmãos do outro lado, da outra igreja, mas não. O que mais chamava a atenção é que quem estava criticando aquela cena eram os cristãos, eram os crentes. E esses com comentários desrespeitosos, alguns dizendo, será que ele converteu ou eles converteram mesmo? Será que realmente eles tiveram encontro com o Senhor? E o outro comentava dizendo, isso é tudo mídia, isso é tudo lacração, isso tudo é para ganhar novos seguidores. Outros comentaram dizendo, vamos ver até quanto. Serão crentes até receberem uma outra proposta. Talvez surja uma proposta financeira e eles abandonam essa ideia de serem cristãos. Ou seja, os crentes, a igreja do Senhor, que deveria estar vibrando pelo batismo, pela conversão, é a primeira que estava sendo ou julgando aquela cena. Era a primeira que estava duvidando da mudança, da transformação de vidas. Porque muitas vezes é o que acontece no nosso meio. Julgamos demais a mudança do outro e esquecemos de fazer aquilo que a Bíblia vai nos orientar, de olhar a própria trave que está enfiada aos nossos olhos, enquanto nós estamos olhando o cisco que está no olho do nosso irmão. A Bíblia fala que, diferente desses que comentaram nessas postagens, a Bíblia mostra que no céu as coisas são diferentes. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, verso 7, diz, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Ou seja, a Bíblia está dizendo que no céu há uma grande festa quando um pecador se arrepende, muda de atitude, se batiza, ou seja, há uma grande festa acontecendo enquanto nós estamos criando vários julgamentos. Da mesma forma, aqueles que esperavam dar, quem se esperava dar o apoio ao recente convertido irmão Paulo, foram os mesmos que continuaram presos na religiosidade, condenando Paulo diante do seu cristianismo. Paulo, então, estava passando os momentos mais difíceis da sua caminhada ministerial. Naquele momento, Paulo se sentia sozinho. A Bíblia nos mostra que ele ficou literalmente sozinho em uma cela fria, escura de uma fortaleza. Talvez aquela fosse sua última noite de vida, já que todos queriam matar Paulo. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre interesses políticos dos romanos e dos judeus. Mas a Bíblia diz que Paulo soube aproveitar dessa situação, mostrando a sua dupla cidadania. Além de ser judeu, era cidadão romano. E quando ele estava sendo julgado para ser morto pelos judeus, ele então diz, olha, eu também sou cidadão romano, eu preciso ser julgado lá em Roma. A Bíblia diz então, que tudo começa a mudar na vida de Paulo. Mas o mais interessante nessa história, é que Paulo sabia que sua vida não estava nas mãos dos homens, mas estava nas mãos de Deus. O Senhor estava preparando um caminho certo para a vida de Paulo. Paulo estava até mesmo preparado para morrer com Cristo, se fosse preciso. Mas nesse momento, em que Paulo pensava ser o seu fim, dentro daquela cela fria, escura, a Bíblia vai dizer que Jesus, o mesmo que já tinha aparecido na vida de Paulo na sua conversão, aparece novamente na vida dele, dentro daquela cela, e traz algumas palavras que fortalecem ele naquele momento. Amados, certamente, você já passou por alguma situação assim. Certamente você passou por dias dessa forma.
momentos em que nós não sabemos se teremos forças para continuar. O coração precisa de um renovo, precisa de uma esperança para continuar vivendo. Momentos que nós sentimos fracos, subjugados, tristes, sozinhos, como Paulo estava vivendo. Mas é nessa hora que nós podemos contar com o Senhor do nosso lado. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor jamais deixa de ver a nossa dor. O Senhor jamais deixa de ver o nosso sofrimento. A palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio 31, verso 6, nunca o deixarei, nunca abandonarei. É uma promessa do Senhor para nossas vidas. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que nós sentimos mais sozinhos, no momento que nós sentimos que a nossa vida vai ter um fim, tudo vai acabar, é no momento que nós podemos contar com o Senhor. Ei, meu irmão, você está precisando de forças para continuar na sua caminhada? Quem sabe você não entrou aqui nessa manhã cansado, desanimado? Quem sabe você não chegou hoje aqui na igreja sem esperança, sem expectativa do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer durante a semana, mas eu quero te dizer que o Senhor está com você. Deus não te desampara, Deus não esqueceu de você, Ele colhe, como diz o salmista, cada lágrima nossa, Ele recolhe, porque Ele está sempre pronto para nos acompanhar na caminhada. Jesus é aquele que nós podemos contar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Paulo estava passando por um momento difícil, Paulo estava passando por uma situação complicada, Paulo estava se sentindo sozinho, Paulo achou que era o seu fim, mas é nessa hora que Jesus aparece naquela cela e traz palavras que traz encorajamento para a sua vida, para ele continuar no propósito que Deus tinha para a vida dele. E por isso que nessa manhã, através do versículo 11 que nós lemos, de Atos capítulo 23, eu quero refletir com você nessas palavras de Jesus a Paulo, e ver como que Jesus é capaz de nos fortalecer nos momentos que mais precisamos. E a primeira coisa que a gente observa, o primeiro ato que a gente vê no versículo 11, na parte A, vai dizer que na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. E aqui está a primeira verdade que nós precisamos entender nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que Jesus está ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que sentimos sozinhos, Jesus está do nosso lado. Jesus não passa à frente, Jesus não está atrás, não, Jesus está do nosso lado. A palavra do Senhor vai dizer que no meio daquela escuridão, Jesus se coloca ao lado de Paulo. Amados, no meio da noite, quando Paulo estava sozinho, na escuridão úmida do calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele naquele ambiente. Era o próprio Senhor Jesus, aquele que Paulo havia conhecido no caminho de Damasco, aparece agora novamente para ele ali, quando ele mais precisava de um companheiro. Interessante que Jesus não ficou à sua frente, não ficou acima dele, mas preferiu estar ao seu lado. Esse gesto mostra Jesus, como que Jesus estava junto com ele, junto com Paulo, ombro a ombro em todo o seu ministério. Isso é uma característica da pessoa de Jesus. Foi por isso que Jesus deixou os céus, para se tornar humano, morrer pelos pecadores, porque Ele quis se fazer como um homem, como você, como a mim, pecador, mas Ele carregou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, e ali Ele foi preso, Ele foi crucificado, mas agora o véu do templo se rasgou de cima a embaixo, não há nenhuma separação mais nossa, não há nenhuma separação entre o homem e Deus, porque agora o véu se rasgou, e Jesus está lado a lado, pronto para nos ajudar, pronto para caminhar conosco, diante de tantas lutas e dificuldades que nós passamos. Nós podemos contar com esse Jesus. Jesus não ficou à frente, Jesus ficou ao lado. Por isso que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Jesus não prometeu estar distante, Jesus não prometeu ficar longe da gente, mas prometeu estar do nosso lado. Jesus está contigo, meu irmão,
todo tempo, mas quando você mais precisa, você pode ter certeza que Ele coloca-se do seu lado, como diz Isaías 43, verso 2, cumprindo essa promessa que diz, olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando então passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É Jesus que promete viver com você, estar com você e cuidar de você. Ei, meu irmão, quantos momentos difíceis que nós passamos. Alguns momentos nós nos sentimos abandonados. Abandonados às vezes pela própria família, abandonado pelos amigos. Momento que realmente nós sentimos no fundo do poço, no meio de uma escuridão. Mas é nessa hora que nós podemos ter certeza que Jesus não nos abandonou, Ele continua do nosso lado. Está se sentindo sozinho? Está se sentindo abandonado? Não esqueça que há um Deus que ama você e que se coloca ao seu lado. Jesus, nesse momento, está ao lado da sua vida, pronto para te ajudar na caminhada. Mas é uma segunda verdade que eu aprendo nessa história, aprendo nesse texto, é que agora a parte B do versículo vai dizer que Jesus olha então para Paulo e diz, Paulo, coragem. Foi a palavra mais forte e poderosa que Jesus trouxe naquele momento. Jesus, quando se coloca ao lado de Paulo, Ele diz, Paulo, meu querido irmão, coragem, continue a sua caminhada, não tenha medo, Paulo, coragem, se fortaleça. Queridos, Paulo, ele reconhece aquela voz firme e suave que estava falando nos seus ouvidos. Talvez ele sentisse algo como um calor do hálito do próprio Senhor falando nos seus ouvidos, dizendo, coragem, coragem, não tenha medo. Não tenha medo dos julgadores, não tenha medo dos religiosos, não tenha medo daqueles que te atacam, coragem, há um caminho para percorrer. Que som maravilhoso deveria ser naquele momento, no momento que Paulo estava sozinho, no momento que Paulo se sentia abandonado, é o momento que Jesus se coloca ao seu lado e fala nos seus ouvidos. Ei, meu irmão, a voz de Jesus, ela tem autoridade sobre todas as coisas, e naquele momento estava dando uma ordem para Paulo, para que ele pudesse se fortalecer e ter coragem diante dos desafios da vida. O coração de Paulo, naquele momento deve ter enchido o seu coração, preenchido as suas forças. É como um balão de ar que estufa com o sopro. Ali naquele momento talvez sua alma se recompôs com aquilo que a Bíblia vai dizer, que a alegria do Senhor se torna a nossa força. É somente quando nós nos alegramos no Senhor, confiamos no Senhor, ouvimos a sua voz, é que nos fortalece para a nossa caminhada. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava, porque bastava somente uma palavra, e basta somente uma palavra para Jesus nos fazer reviver. Basta somente uma palavra que Jesus disser aos nossos ouvidos, que nós vamos nos fortalecer, reviver a nossa alma, reviver o nosso espírito e continuar a caminhada que Deus tem proposto para nossas vidas. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para trazer ânimo para os nossos corações. Porque uma só palavra que Deus mandar, como diz a música, vai fazer a minha vida mudar. Uma só palavra que Jesus disser é suficiente para nos dar a direção e nos fazer reviver. Foi assim que Jesus ressuscitou Lázaro, dizendo, depois que Lázaro estava morto já havia 4 dias, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Foi uma só palavra, apenas uma frase, foi suficiente para Lázaro então voltar, ressuscitar e voltar à vida.
Foi assim que Jesus fez com vários doentes, dizendo: seja curado. E naquele momento, a pessoa recebeu a cura. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos ter forças. E para ter força, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor tem nos dado direção. O Senhor tem falado aos nossos ouvidos. Mas é necessário estarmos atentos, estar com os ouvidos abertos para aquilo que o Espírito Santo tem falado em nossas vidas. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Você já ouviu Deus falar com você? Você já entendeu aquilo que Deus tem para a sua vida? Você entendeu aquilo que Deus tem para você na sua caminhada? Você entendeu qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? É necessário não apenas ter Jesus do nosso lado, mas é necessário também abrir os nossos ouvidos e ouvir a sua palavra. O Senhor tem uma palavra todos os dias para falar aos nossos corações. Algumas pessoas querem viver esse sobrenatural de Paulo, ouvir uma voz direta do Senhor, audível, mas a palavra do Senhor está acessível a todos nós, todos os dias, através da Bíblia, através das devocionais que nós podemos ter. Todos os dias Deus quer falar com você, todos os dias Deus quer te dar uma direção, todos os dias Deus quer fortalecer a sua alma, todos os dias Deus quer cuidar da sua casa, da sua família, mostrar os planos que tem para a sua vida, está através da Bíblia, da palavra do Senhor. Mas é necessário pararmos alguns momentos do nosso dia para ouvir a voz do Senhor. Por isso, meu irmão, está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, há uma promessa de Jesus estar do seu lado, mas Jesus também quer falar com você. Por isso, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, para que Ele possa falar ao seu coração, porque uma só palavra que Deus mandar, pode fazer a sua vida mudar. Mas é uma terceira e última coisa que eu aprendo nessa história, nesse encontro de Jesus com Paulo naquela prisão, é que além de Jesus estar do seu lado, além de Jesus falar com você, Jesus te promete, te garante uma vida. Jesus te garante que continuará com você. Jesus te garante que haverá um caminho próspero, feliz e abençoado para a sua vida. Porque a Bíblia vai mostrar no verso 11, agora na parte C do verso 11, diz o seguinte: olha, pois do modo porque deste testemunho, Jesus estava falando para Paulo aqui, Jesus disse: olha, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também, Paulo, que também os faças em Roma. Naquele momento, daquele diálogo, depois de Jesus dizer então para Paulo, dizendo: olha, tenha coragem, se fortaleça, Jesus agora mostra um caminho para ele. Jesus mostra: olha, há um propósito para a sua vida. A sua vida não termina aqui. Eu tenho planos maiores para você. Jesus então mostra para Paulo, dizendo: Paulo, assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, é necessário que você venha agora dar testemunho lá em Roma, distante do que você está habituado, distante do lugar que você costuma ir. Naquele momento, Paulo, ele estava então em Jerusalém, e ele tinha acabado de dar testemunho da sua conversão, ele tinha acabado de pregar, mas ele foi preso. Só que Jesus deu uma garantia para Paulo, de que aquela não seria a sua última noite de vida, que ele continuaria pregando o Evangelho. Da mesma maneira que Jesus ajudou quando ele começou o seu ministério, Jesus prometeu que estaria com ele até o fim. Ei, meu irmão, o Senhor é aquele que nos promete estar conosco todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer que Ele estará conosco até o fim dos tempos, até o último suspiro da sua vida. Jesus estará com você nessa terra e depois viver a eternidade com Ele nos céus. Jesus promete estar com você.
O Senhor Jesus, então, naquele momento, aponta para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho do Evangelho agora em Roma. Talvez Paulo nunca pensasse que chegaria tão longe, mas a promessa de Jesus se cumpriu. E a Bíblia vai nos mostrar que em sua caminhada até Roma, Paulo testemunhou para tantas pessoas importantes. Paulo testemunhou para o governador Félix, para sua esposa Drusila, para o governador Festo, para o rei Agripa, para a rainha Berenice, gente de poder, mas por causa da promessa de Jesus para Paulo, então ele consegue viver novas experiências, ter novas oportunidades, e prega o Evangelho para tantas pessoas. A Bíblia diz que nessa viagem, então, para Roma, Paulo sobreviveu ao naufrágio, mas quando ele chegou em Roma, ele teve a oportunidade agora de pregar naquele lugar, cumprindo a promessa que Jesus tinha feito para ele. A Bíblia diz, em Atos 28, verso 30 e 31, diz, olha, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa em Roma, que ele havia alugado, onde ele recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus, e que toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ei, meu irmão, as promessas que Jesus havia feito para Paulo se cumpriram, porque o Jesus, o nosso Deus, não é um Deus que minta, que não mente, mas um Deus que cumpre as suas promessas em nossas vidas. Aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Está demorando? Você está achando que está atrasado essa promessa? Você acha que está demorando demais chegar? Não esqueça que Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, e Deus tem um propósito para a sua vida. E no momento certo, as promessas do Senhor vão se cumprir. Por isso que Jesus tem um caminho de paz para você. Por isso que Jesus tem um caminho de prosperidade. Por isso que Jesus tem um caminho de propósito dele na sua vida. Jesus não quer apenas que você cresça, mas quer que você cresça para continuar anunciando o Evangelho dele. Jesus quer te colocar em posições diferentes, posições maiores, mas não para você sobressair, mas que ali o Evangelho do Senhor chegue naquele lugar. É necessário anunciarmos o Evangelho do Senhor. E assim então, como mostrou para Paulo, o que queria dele, o Senhor também pode revelar a nossas vidas aonde quer que nós alcancemos pela fé no Senhor Jesus. Deus pode te levar muito além do que você imagina, porque a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz, olha, Ele, o Senhor, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quando pedimos ou quando pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou sonhamos. Paulo achou que era o seu fim. Paulo achou que já tinha cumprido a sua missão. Paulo achou que realmente já fez a sua parte, já tinha pregado, já tinha cumprido a sua missão na terra, mas Jesus fez infinitamente mais. O Senhor colocou Paulo em posições de destaque, levou para outros lugares que talvez ele nunca imaginaria passar, mas ali, Paulo continuou a missão do Senhor, pregando o Evangelho. E a pergunta que eu te faço nessa manhã, é: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual que é o plano que Deus tem para você? Você sabe realmente aquilo que Deus tem sonhado para a sua casa, para a sua família? Em algum momento você já parou para perguntar isso a Deus? Em algum momento você buscou ao Senhor dizendo: Senhor, me ajuda, me mostra os planos que o Senhor tem para a minha vida, mostra os propósitos que o Senhor tem para mim, para que eu existo, para que eu estou aqui, para que eu estou nessa igreja, para que eu estou nessa cidade, qual que é o plano, qual que é a missão que o Senhor tem para a minha vida? Ei, meu irmão, Deus tem planos maiores do que você imagina, mas é necessário buscarmos no Senhor. Meu irmão, é necessário continuar, é necessário caminhar na direção que Deus tem para nossas vidas, e Jesus está do nosso lado.
Jesus nos encoraja, e Jesus tem propósito para nossas vidas, mas é necessário buscarmos a sua face. Quem sabe, essa não é a manhã de você parar tudo e orar ao Senhor dizendo, Senhor, mostra os seus planos, porque eu quero viver os teus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes, nós pensamos que a nossa vida vai ser assim, nesse lugar, nessa profissão, nesse jeito, nessa história, enquanto Deus tem coisas maiores para fazer em nossas vidas. Mas é necessário fazer como Paulo, estar atento à ordem e à voz do Senhor, porque aquilo que Deus disser vai se cumprir em nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé? Quero orar por você então nesse momento. Feche seus olhos. Momento de clamarmos ao Senhor. Momento de pedirmos direção de Deus. Porque é necessário continuar a caminhada. Não é o nosso fim. Nossa vida não acaba aqui. Ou nossos planos não acabam aqui. Deus tem planos maiores. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, como nós somos gratos ao Senhor por estarmos na Tua casa nessa manhã. Como é bom ouvir a Tua voz, Pai. Como é bom aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica discipuladora que nós tivemos, por cada professor, por cada classe. Que momento precioso, Pai. A Tua palavra está acessível todos os dias, todos os momentos para nós. Mas o que falta muitas vezes é entender a Tua palavra, é ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, nós pedimos, fortaleça a nossa fé, fortaleça, meu Deus, o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa visão, para entender os Teus planos sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver conforme os Teus planos. Nós queremos, meu Deus, viver os Teus propósitos nessa terra, porque é melhor agradar o Senhor do que agradar homens. Por isso, meu Deus, nos mostra os planos que o Senhor tem para nossas vidas. Nos abençoe, Pai, porque nós queremos anunciar o Teu Evangelho, nós queremos alcançar vidas, nós queremos, meu Deus, falar do Teu amor, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos transformou, esse amor que alcançou a nossa casa, a nossa família. Abençoe, Senhor, o nosso lar, abençoe, Senhor, a vida do nosso cônjuge, abençoe, meu Deus, a vida dos nossos filhos, Senhor, que nossos filhos possam crescer no Teu caminho, que jamais possam desanimar, mas entender que Jesus está do lado deles também. O Senhor está dando coragem, abrindo o intelecto deles, Pai, que eles possam viver o melhor do Senhor nessa terra. Nos abençoe restante desse domingo, que possamos ter um domingo de paz, um domingo de bênção, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos aqui nessa manhã, com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém.